TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você. Olá, está começando mais um plenário da cidade. Hoje estamos aqui com o vereador Iraguaçu Filho, do PDT, líder do governo na Câmara. Vamos conversar com ele sobre os projetos, sobre o trabalho e a trajetória do vereador, que tem um forte peso na luta dos direitos, a favor dos direitos das crianças e dos adolescentes. Seja bem-vindo. Obrigado, prazer estar aqui com você, para que a gente possa fazer esse bom bate-papo, né? Falar um pouquinho sobre política de assistência social, do SUAS, da importância, da relevância e das questões relacionadas à criança e adolescente. Eu acho que não tem como a gente começar diferente. Estávamos conversando nos bastidores sobre um caso triste que aconteceu recentemente de uma criança que foi abandonada dentro de uma sacola plástica. Eu confesso que eu não consegui nem continuar a ver a matéria porque me abalou profundamente. E tem tudo a ver com a sua luta, né? Que é mesmo mostrar para as mães que não querem, que não podem, que não conseguem, por N motivos, problemas às vezes psicológicos, financeiros, não precisam fazer o que essa mãe fez. Existe um outro caminho possível. Isso, exatamente. Infelizmente, não foi a primeira vez que a gente viu essa situação. Espero que seja a última, mas acho que já várias vezes eu falei isso e infelizmente não foi a última vez. Por quê? Porque há um desconhecimento dos direitos relacionados à entrega legal para adoção, né? Tanto pela sociedade quanto pelas mulheres, né? E a gente fica bastante preocupado porque uma situação como essa, ela deixou de exercer um direito e cometeu um crime cruel, né? Abandonou uma criança que poderia ter morrido ainda com um cordão umbilical dentro de um saco, né? Olha aí, olha o tamanho do desespero, porque não nos cabe julgar. A gente não deve julgar esta mulher. Infelizmente, ela cometeu um crime e vai ter que responder na justiça pelos atos tipificados da conduta dela. Mas o que a gente tem que fazer, acima de tudo, é divulgar o direito. O entrega legal para adoção é uma realidade do município de Fortaleza. Eu tive a oportunidade, quando fui presidente da FUNCI, apresentar essa ideia, essa proposta, desse programa dentro do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, do CONDICA. Foi aprovada uma resolução. Essa resolução legitima a instalação, a implantação do programa, que já existe na Prefeitura. É inovador no Brasil, porque em todos os programas que existem no Brasil acontece no Poder Judiciário. Só que aí vamos fazer uma reflexão em conjunto. O Poder Judiciário, assim como a delegacia, é o último local que a pessoa quer ir. Se a pessoa já acha que está cometendo o crime pela desinformação, pelo desconhecimento, se a pessoa entende que pode ser presa com aquele ato cometido, o que é que ela vai fazer na justiça? Então, a prefeitura, o município, né, o ente federado, ele é o caminho adequado dentro das políticas públicas para que possa acontecer esse programa, porque vai ter psicólogo, vai ter assistente social, vai ter educador social, vai ter advogado. Toda uma rede, né, para acolher toda uma rede pessoa. de proteção, toda uma rede de proteção. E muitas das vezes esses atos de desespero acontecem por falta de conhecimento. Quem é que vai trocar o exercício de um direito pelo cometimento de um crime? Ninguém. Principalmente contra uma criança, por mais que ela não possa ficar, não queira ficar, não cabe, o motivo não nos cabe saber. E o motivo só ela que sabe. Se ela quiser compartilhar com a rede de profissionais, ela compartilha. Mas não cabe chegar, você vai fazer isso por quê? Né? Isso aí já é quase um julgamento, né? Então, a gente vê claramente que é um programa importantíssimo para a cidade de Fortaleza. Um programa que, com certeza, se esta mulher soubesse que era um direito, ela tinha exercido no hospital. E, além de tudo, a possibilidade do programa que é o Entrega Legal para Adoção, que já existe no município de Fortaleza, é para que esse programa possa acompanhar, inclusive, a questão do pré-natal, possa dar as orientações adequadas, possa dizer, muitas das vezes é uma questão financeira que ela tem a possibilidade de participar de uma qualificação profissional, pode ser inserida no mercado de trabalho, ela pode buscar um dos programas que a Prefeitura de Fortaleza tem, um dos benefícios do governo federal, né? Às vezes, eu não tenho meu documento, por isso eu não tenho
acesso ao cadastro único, consequentemente eu não tenho Bolsa Família. Se encaminha para o serviço adequado do próprio município, que hoje concentra na FUNCI, da documentação, né? Que é o Sim Eu Existo. Então, é uma rede de apoio, é uma rede de proteção e que a gente precisa divulgar. É novidade? Foi iniciada no município? Não, já tinha um programa chamado Anjos da Adoção, no Ministério Público, mas também outro local. O Ministério Público fez muito e muitos voluntários trabalharam ali, né? Mas voluntário é voluntário, nem todo dia se podia, nem toda hora acontecia. E a pandemia meio que desconstruiu, desorganizou essa estrutura. Então, inclusive, chegou a falecer uma pessoa considerada um dos anjos, né, da adoção, porque estava ali sempre dentro dos hospitais. Então, a gente fica bastante preocupado com o que a gente vê no noticiário, principalmente desses abandonos de incapaz, que é um crime que é cometido no desespero, mas é um crime que é cometido. E a gente sabe que tem um programa que as pessoas possam buscar informação. Eu falo muito das mulheres, porque é a mulher quem decide. Mas pode ser a família, pode ser o casal, pode ser a rede de apoio também dentro de casa, pode acontecer. Agora, não cabe a ninguém julgar ninguém. Ninguém cabe a julgar ninguém. Então, o programa é um programa multiprofissional, com várias pessoas que estão lá à disposição na FUNCI. Ano passado, salvo engano, no primeiro ano efetivo do programa, né, o primeiro ano civil completo, parece que 50 atendimentos foram realizados, acho que 20 ou 21 entregas foram concretizadas. Porque o programa não é aquela questão de dizer assim, não, deixa essa criança agora que não é mais, você não tem mais poder sobre ela, não, a gente já vai mandar para o Poder Judiciário. Não, é para dizer, olha, nós estamos aqui à disposição, nós estamos aqui para lhe escutar, estamos aqui para entender, estamos aqui para lhe ajudar. E a pessoa vai criando a relação de confiança e vai buscando. Você já começou o pré-natal, às vezes chega com 6, 7 meses. E nunca fez um passou exame, nem perto né? do posto de saúde depois que engravidou, por medo. Né? Eu não posso, minha mãe não pode saber, meu pai não pode saber, não, meus vizinhos não podem saber. Não, enfim, N motivos. Então, essa rede de suporte é também para garantir o bem-estar daquela criança. Né? E da mãe, né? É para entender o cenário lá da mãe e tentar ajudá-la, mas também para assegurar o direito daquela criança. O direito a todo o pré-natal, toda a questão de saúde, porque isso é fundamental, importantíssimo para no decorrer da gestação, né? Todo mundo se preocupa demais. E essas mulheres que vão fazer a entrega legal, ou que por algum motivo tem conflito pessoal, conflito familiar, conflito comunitário, conflito social, vamos dizer assim, mas ela tem que passar pelo pré-natal, tem que ser acompanhada pelo médico para a saúde dela e da criança. Né? Então, o programa Entrega Legal é um programa que existe na Prefeitura de Fortaleza, mas que nós estamos com um projeto tramitando aqui na Câmara. Inicialmente eu apresentei um projeto de lei ordinário, o PLO, mas avaliando as normativas aqui da lei orgânica da cidade de Fortaleza, a gente estabelecendo algumas obrigações para o município, a equipe mínima, uma série de fatores, a gente viu que poderia mais na frente, no processo de controle de constitucionalidade, acabar tendo um veto. Então a gente deu uma recuada, já fiz inclusive uma audiência pública aqui na Câmara no passado, a gente apresentou um projeto de indicação, esse projeto de indicação está tramitando. No momento que esse projeto de indicação for aprovado, a gente vai dialogar internamente com o prefeito Sarto, para que a gente possa ter uma mensagem regulamentando e tornando uma política pública permanente, que esse é o grande objetivo. E para e passo a isso, lado a lado, a gente continua a nossa divulgação, continua o nosso trabalho, continua fazendo as nossas falas na Câmara Municipal, para que a gente não possa mais ver situações como aconteceu recentemente, que foi divulgado na imprensa local. Aliás, imprensa nacional, eu vi até em sites nacionais esses dias. Porque o impacto é muito grande. Com certeza. Vereador, também é uma pauta sua o Sistema Único de Assistência Social. Como é que seria isso? Pronto, o SUAS, ele é super novo. Todo mundo quando fala de SU, se lembra do SUS, não do SUAS, né? SUAS e SUS são irmãos que caminham juntos, né? Um é política de saúde, política pública de saúde, e outro é política pública de assistência social. O SUAS ele se estruturou mais ali entre 2003 e 2004, o início do SUAS ali, no início do primeiro governo do presidente Lula, e foi ao longo dos anos seguintes se reorganizando com os serviços, com os programas, com os projetos, com o financiamento, e hoje tem toda uma estrutura relativamente bem organizada, vamos dizer assim. Mas a gente precisa investir mais, principalmente dar um financiamento para os programas e os serviços, né? Tem uma PEC na Câmara dos Deputados que tramita para assegurar 1% da receita corrente líquida destinada para o financiamento da política de assistência social.
Isso representaria, no mínimo, um aumento de 3 vezes o orçamento atual. O orçamento hoje já é relevante, já é importante, mas ainda é insuficiente. Então, a gente precisa, porque a porta de entrada das garantias sociais, dos direitos sociais, da garantia de direitos, que é a política garantidora de direitos, a política de assistência social, são os TRAS, né? É a porta aberta que nós temos da política de assistência social. E o SUAS, ele trouxe a organização da política, né? Nós temos os TRAS, para o atendimento, ali o primeiro contato, o primeiro momento, o cadastro único, os benefícios assegurados pelo cadastro único. Nós temos os TRES, que são as ações regionalizadas especiais de atendimento da assistência social. Nós temos os acolhimentos para aquelas pessoas que muitas das vezes não têm uma moradia, ou estão em outra cidade, ou tiveram algum problema de desemprego, para não ficarem no meio da rua. Tem os acolhimentos de criança e adolescente, quando de alguma violação de direito, alguma quebra de direito ou violência, alguma necessidade, e que a família não é mais, naquele momento, às vezes é temporário, às vezes é definitivo, não é mais o local mais seguro para aquela criança ou adolescente possa ficar. Tem os acolhimentos, né? E tem o Centro Pop para a população em situação de rua, né? Que as pessoas têm essas suas garantias, têm seu direito assegurado, né? Então é uma política organizada, estruturada, e tem vários outros pontos aí dessa política pública. Eu falei os principais serviços, e a gente precisa desse financiamento ser ampliado, ser aumentado, né? A política de criança e adolescente, que é uma ação espécie, vamos dizer assim, é um braço importante da política de assistência social, ela está também cofinanciada pelo SUAS. Então a gente busca, através do fortalecimento do SUAS, fortalecimento de toda uma política pública importante, relevante, e que precisa ter, né, nessa luta mais recente, vamos dizer assim, desses últimos anos de luta, a questão do cofinanciamento. Precisamos ampliar. O governo federal é o ente federado que mais arrecada dentro do bolo tributário, dentro da divisão do bolo tributário. E ele precisa assumir sua responsabilidade, porque os municípios de grande porte, como são as capitais e Fortaleza se enquadram nesse cenário, já não tem a possibilidade e a capacidade sozinho meio a meio, vamos dizer assim, de financiar essa política pública. Vocês imaginam só os de pequeno porte, aqueles municípios dos rincões do Brasil, aqueles municípios de até 5 mil, 10 mil habitantes. Então a gente precisa, dentro do cofinanciamento, dentro das regras, fortalecer essa questão do recurso federal para os municípios. Então, uma das nossas lutas aqui, juntamente com alguns parlamentares federais, e o deputado federal André Figueiredo é um dos que tem puxado essa luta lá na Câmara dos Deputados já há alguns mandatos, né? Não é uma luta de poucos anos, de meses, é uma luta de vários anos, passando por mandatos ao longo dos últimos anos aí, pelo menos nos últimos 2 mandatos, essa luta é mais intensa na Câmara dos Deputados, e também com o CONGEMAS, né, que é o Conselho, que é o Colegiado Nacional de Gestores Municipais, e os COEGEMAS estaduais, eles lutando por um fortalecimento dessa pauta, dessa política pública. Vereador, são muitos os projetos, né? O senhor tem uma vida de trabalho voltado para a defesa da criança e do adolescente, a defesa dos direitos dos que mais precisam, defesa dessa assistência social. Mas, para finalizar, eu queria perguntar também sobre, porque também é uma pauta sua, o estímulo e o incentivo para os jovens na entrada no mercado de trabalho. Isso, a gente precisa entender que a aprendizagem é um caminho, é solução, é caminho para incluir no mercado de trabalho, dentro das regras possíveis para aprender, né? Essa história de colocar, às vezes a gente escuta, mas meu pai, meu avô começou a trabalhar com 9 anos, com 10 anos, com 11 anos. A realidade de 40, 50, 60 anos atrás é diferente atualmente. E essa realidade, pode ter certeza, que trouxe alguns prejuízos para o desenvolvimento. Obviamente, a partir dos 14 anos, a legislação brasileira ela permite o início do trabalho na condição de aprendiz, né? Está lá na Constituição. Todo e qualquer trabalho, salvo da condição de aprendiz, a partir dos 14 anos é permitido. Mas existem regras específicas. E a gente precisa entender que o aprendizado é fundamental e é importante, e ele é auxiliar na educação. Agora, não é qualquer tipo de trabalho, não é qualquer hora, não é trocar horário de estudo. Né? A educação... Deixar de estudar para trabalhar, ou estudar à noite para trabalhar durante o dia. Inclusive, ainda é uma realidade. Todo mês de junho, dia 12 de junho, é o Dia Internacional de Combate ao Trabalho Infantil.
né, tem as piores formas de trabalho infantil, tem uma série de fatores que a gente ainda vê presente na nossa sociedade brasileira. Mas a aprendizagem, quanto mais a política de aprendizagem ela pode avançar, menos situações como essa a gente vai ter, porque mais organizado e mais dentro do que a legislação estabelece e prevê, as coisas vão acontecer. Então, a aprendizagem é uma ação que eu acredito muito, né? Tem várias instituições do terceiro setor que fazem essa mediação, essa intermediação. Existem normativas, regras aqui estabelecendo cotas, inclusive, para os aprendizes. E a gente precisa estimular as grandes empresas, as médias empresas, precisa estimular, divulgar esse direito. É um direito mais conhecido, vamos dizer assim, porém não cumprido da forma adequada, né, na sua totalidade. Então, investir em aprendizagem, é investir em educação, é investir em formação de caráter, é investir no local certo, na hora certa. E a aprendizagem é o seguinte, eu estudo de manhã e de tarde eu estou numa situação de aprendiz, porque eu preciso ter um turno. Você imagina só, ainda um adolescente de 14, de 15, 16 anos, ele ainda tem muitas questões na sua formação, ele não tem que estar se esforçando fisicamente por um trabalho, muitas das vezes, desgastante e exaustivo. Ele tem que aprender, e a aprendizagem tem suas regras próprias, e a gente acredita muito e pensa que é um caminho... Ter o tempo de dormir, ter o tempo de estar em casa, ter o tempo de estar na família, de socializar, isso tudo faz parte do desenvolvimento do jovem. Assim como abaixo de 14 anos não é permitida a aprendizagem, porque também tem um tempo de brincar. De brincar, que é importante. E tem um tempo da relação familiar, mais tempo na relação, na convivência familiar. Vereador, eu queria conversar ainda mais, porque o assunto rende, mas agradeço muito a sua presença aqui no plenário da cidade mais uma vez. Tá, joia. Eu que agradeço, ficar à disposição. E falar sobre criança e adolescente, falar sobre assistência social, sobre o SUAS, sempre é muito interessante e eu acho que a gente precisa conversar mais com a nossa sociedade. O plenário da cidade de hoje entrevistou o vereador Iraguaçu Filho. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau, tchau. TV Câmara Fortaleza, a fortaleza da nossa cidade é você.